Os outros episódios da série Desconstruindo a Educação trouxeram questões importantes relacionadas ao ambiente, espaço, relações e autonomia dentro da escola. Eles nos ajudaram a repensar e romper paradigmas sobre questões que nos parecem tão corriqueiras no cotidiano, mas que representam muito dentro do contexto educacional. Neste episódio, falaremos sobre educação bilíngue. De que forma aprender por meio de 2 ou mais línguas dentro da escola traz impactos positivos para a sociedade e os indivíduos? Durante muito tempo, acreditava-se nos benefícios de uma educação bilíngue voltada apenas para uma melhor inserção no mercado de trabalho. Com o aumento da oferta de escolas e programas bilíngues, os estudos da área ficaram cada vez mais em evidência, nos mostrando outras facetas e benefícios de uma educação bilíngue. Josiane Amer e Michel Blanc nos dizem que educação bilíngue é qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em pelo menos 2 línguas. Mas o que sabemos de fato sobre isso? Educação bilíngue é a educação que ocorre na língua materna e em outra língua, numa língua adicional. Não é a educação monolíngue em língua adicional, ok? Educação bilíngue é aquele modelo em que tanto a língua materna, por exemplo, português, como uma língua adicional, por exemplo, inglês, convivem em igualdade, sem que uma língua seja superior à outra. É diferente do ensino de língua adicional, né, no qual a língua é o conteúdo sendo ensinado. Então, na educação bilíngue, os conteúdos curriculares da escola são ensinados em língua materna e língua adicional. O que é essa educação bilíngue? Ela vai muito além do puro ensino de uma segunda língua. A educação bilíngue, ela tem o princípio de, além de ensinar uma língua nova, seja ela inglês, espanhol ou libras, ela ensina por meio de conteúdos, por meio de vivências culturais. Então, nós não estamos falando no ensino de uma palavra, de um vocabulário, nós estamos falando no ensino através de um canal que é essa segunda língua. Então, da mesma forma que a criança aprende matemática, ciências na sua língua materna, esse ensino pode ocorrer também utilizando uma língua diferente. E aí, simultaneamente, a criança tem aprendizados linguísticos e de conteúdo. E eu diria, além disso, a criança também, em uma boa educação bilíngue, ela também traz, ela aprende muito conteúdo cultural, uma bagagem muito grande de outras culturas que vivenciam também essa experiência com a língua que ela está aprendendo. A gente sabe que há muita confusão na mente dos pais, dos professores, dos alunos sobre o que realmente é educação bilíngue. Em primeiro lugar, as pessoas confundem ensino de inglês com carga horária estendida com programa bilíngue. Não é assim. Um ensino de inglês com carga horária estendida é um ensino de inglês em que o foco é ensinar a língua com uma carga horária maior, o que é excelente. Claro, a gente sabe que quanto maior a carga horária, melhor a aprendizagem, principalmente se for usando uma metodologia comunicativa, metodologias ativas e focando realmente em situações reais e autênticas do uso da língua. Mas aí nós temos os programas bilíngues, que são programas ou no contraturno ou às vezes até dentro da grade, mas que não fazem com que a escola se torne uma escola bilíngue. Eles continuam sendo a aula de inglês, só que num formato diferente, focando em conteúdos e ensinando conteúdos em inglês e não ensinando somente inglês como uma matéria por si só. De qualquer forma, esses programas bilíngues, que geralmente têm entre 5 e 10 horas, talvez até mais, dentro da grade ou no contraturno, não fazem com que a escola possa ser chamada de escola bilíngue. A escola bilíngue precisa realmente ensinar parte dos conteúdos na língua inglesa ou em outra língua adicional e outra parte dos conteúdos em português. Caso isso não aconteça e caso não haja uma porcentagem mínima de ensino na língua inglesa, a escola não pode se chamar bilíngue, principalmente se ela ensinar aquela disciplina
também em português, e aquele ensino da disciplina faça parte apenas de um programa bilíngue em inglês. Vocês conseguem entender? Já a escola internacional é uma escola que segue um currículo internacional e geralmente ensina todos os conteúdos na língua adicional e tem a disciplina língua portuguesa. Então essa é uma discussão que realmente é muito grande e causa muita confusão para as famílias. Então, seja um programa bilíngue ou uma escola bilíngue, o mais importante é que o foco não é mais ensinar o inglês como uma disciplina estática, e sim ensinar em inglês. Ensinar o quê? Ensinar ciências, matemática, artes, estudos sociais, enfim, ensinar alguma outra disciplina em inglês. O nome disso, tradicionalmente, lá nos anos 80, é Content-Based Learning, porque você aprende inglês por meio de conteúdos. Então, Content-Based Learning, Content-Based Language Learning, Content-Based Language Teaching, qualquer uma dessas nomenclaturas. Mais recentemente surgiu a nomenclatura CLIL, que é Content Language Integrated Learning, que nada mais é do que realmente uma releitura do Content-Based Learning, que realmente enfatiza muito essa necessidade de integrar o ensino da língua ao ensino do conteúdo. Porque o que acontece? Se a gente não faz essa integração, a gente pode acabar em dois extremos. Em um dos extremos, a gente ensina só o conteúdo e não dá atenção ao desenvolvimento linguístico do aluno. Com isso, ele não desenvolve o inglês como ele esperaria fazê-lo, né? E para ter esse desenvolvimento do inglês, é necessário que haja algum tipo de foco na língua em alguns momentos da aula. E o ideal no programa realmente focado em conteúdos é que isso aconteça de uma maneira mais orgânica, que não seja necessariamente pré-planejado. Agora, é claro que pode haver realmente um currículo com alguns pontos que precisam ser abordados, até porque no ensino fundamental 2 e no ensino médio temos que atender às exigências da Base Nacional Comum Curricular. No outro extremo, corre-se o risco de ensinar o conteúdo, mas na verdade o conteúdo ser só um pretexto para realmente ensinar a língua inglesa e ficar muito apegado apenas a ensino de vocabulário, a ensino de gramática e não ao ensino do conteúdo. Na verdade, o ensino de inglês por meio de conteúdos é a forma mais autêntica de se ensinar comunicativamente, porque aí a gente ensina em inglês, dentro de um contexto real, uma situação que para o aluno é extremamente autêntica, porque ele está aprendendo inglês dentro da escola, e com isso ele está inserido no contexto acadêmico, então ele está aprendendo inglês dentro do mesmo contexto acadêmico onde ele está inserido nesse momento. Então realmente é um ensino comunicativo, é um ensino autêntico, é um ensino que prepara o aluno para os desafios do mundo global, que prepara o aluno inclusive também para ser mais tolerante com relação a outras culturas, com relação a diferenças, enfim, há uma série de vantagens nessa abordagem de ensino e eu espero realmente que a gente consiga, daqui para frente, realmente explicar para as pessoas e criar um entendimento melhor sobre o que são cada uma dessas coisas. Carga horária estendida, programa bilíngue, escola internacional. A educação bilíngue ainda é uma forma de educar relativamente nova no Brasil, se comparada com outras formas de ensino. E por causa disso, além de toda a sua complexidade, é permeada de mitos. Quem aqui nunca ouviu que as crianças são muito pequenas para aprenderem uma nova língua? Que isso atrapalha a aprendizagem delas? Será que é isso mesmo? Um dos principais mitos sobre a educação bilíngue é o de que vai confundir a cabeça das crianças, o convívio com duas línguas ao mesmo tempo, duas ou mais línguas ao mesmo tempo, né? Olha só, isso só faz sentido se a gente considera a língua como uma unidade isolada que existe por si. E não é verdade, a língua é uma prática social, as pessoas são plurilingües, as comunidades, os lugares são multilingües. Então não tem confusão, a criança vai aprender em que situação utilizar qual tipo de registro, não é um problema isso. Eu acho que por ser apaixonada e pesquisadora da área do biletramento,
da alfabetização. O mito da educação bilíngue que mais me incomoda, que mais mexe comigo, é quando dizem que a alfabetização feita em 2 línguas atrapalha ou atrasa ou confunde a criança. Quando a criança utiliza na escrita o valor sonoro de uma língua para escrever, para tentar escrever a outra, isso não é sinal de atraso, de retrocesso, é um sinal de avanço. Isso quer dizer que a criança está fazendo as conexões do que ela está aprendendo em uma língua e aplicando na outra. Isso é muito legal, muito interessante, mostra que a criança está avançando. Parece sim que ela está se confundindo, porque ela às vezes escreve com o valor sonoro de uma vogal, do português, por exemplo, para escrever o inglês, mas de qualquer maneira ela está fazendo suas tentativas. Lembrando que o biletramento, a gente está tratando do letramento, né? E o letramento ele vai muito mais do que um código, ele é a exploração da linguagem, a exploração das letras do mundo letrado, essa imersão nesse mundo que é diferente do mundo apenas falado. Então a criança vai se aventurar sim e vai cometer seus erros, mas isso não significa que os erros estão associados a essa dupla linguagem que ela está sendo exposta. A divulgação de pesquisas e dados científicos da área são fortes aliados na desconstrução de todos esses mitos relacionados à educação bilíngue. Além disso, uma sólida formação docente também pode contribuir. Os professores podem ajudar a comunidade escolar a entender melhor como a educação bilíngue acontece. Um grande desafio da formação de professores para a educação bilíngue é justamente promover essa visão de respeito à diversidade em igualdade, sem colocar uma língua como superior à outra, né? Como se saber inglês fosse melhor do que saber a língua materna português, por exemplo. A formação de professores precisa se concentrar no fato de que a língua é uma prática social, as línguas, né, são práticas sociais e que, portanto, cada pessoa se expressa da forma como faz mais sentido para ela em cada situação. Tem sido assim no mundo desde sempre, será assim na escola bilíngue e os professores têm que estar preparados para lidar com isso. Creio que por ser um contexto muito atual no Brasil, apesar de ter algumas escolas que já são pioneiras, né, estão há anos atuando no mercado bilíngue, nós temos diretrizes muito recentes aí sobre educação bilíngue no Brasil. E por esse motivo, a formação de professores ainda creio que pode se ampliar. Nós temos poucas instituições e profissionais que tratam sobre esse tema. Porque o professor bilíngue não é só um professor que tem a pedagogia e 2 línguas de forma proficiente, né? Conhecimento em 2 línguas. Ele também precisa de uma formação cultural, ele precisa de uma bagagem também sobre o biletramento, sobre a alfabetização em 2 línguas, ele precisa conhecer o cérebro bilíngue, porque existem diferenças de uma criança monolíngue e uma criança bilíngue. Aprender também como a criança aprende essa segunda língua, porque mais do que ensinar uma palavra, a criança vai aprender por um contexto diferente, um contexto de linguagem, ela vai se inserir vai ser imerso nessa linguagem, né? Assim como a criança, um bebê aprende, por exemplo, a palavra maçã, na prática ele experimenta, ele toca, ele come, ele vive, convive com aquele objeto, com aquela fruta, e aí sim ele aprende aquela palavra, e não repetindo, maçã, maçã. Não é assim o processo de um bebê na primeira língua, também é o processo na segunda língua, algo parecido. Nós não ensinamos apenas o vocabulário, nós precisamos saber como ensinar e como a criança aprende em um processo mais natural e um processo menos mecânico de aprendizado da segunda língua. Então, que a gente consiga formar professores para não reprimir o uso da língua materna, não reproduzir ideologias de que as línguas dos países hegemônicos, né, da Europa e dos Estados Unidos são superiores às línguas maternas desses alunos e que cada aluno tem o direito de se expressar da forma como fizer mais sentido. Educação bilíngue vai além de falar uma ou mais línguas. É uma nova forma de ser e estar no mundo. E por meio da língua, atuar em mais contextos e também compreendê-los. A educação bilíngue permite valorizar a diferença e o respeito pelo outro, analisar criticamente estereótipos, estimular práticas de solidariedade, compreender e valorizar a crescente interdependência mundial, reconhecer,
respeitar e valorizar a diversidade cultural, étnica e política dos povos do mundo, resistir à ideia de inimigo, favorecendo a tolerância entre as nações. A educação bilíngue pode contribuir para uma sociedade mais justa, mais plural, mais diversa e mais tolerante em relação às diversidades. Porque se são utilizadas tanto a língua materna quanto uma ou mais línguas adicionais em igualdade, a criança acaba tendo contato com diversas perspectivas, acaba aprendendo que são diversas as formas de compreender e de descrever o mundo, que são diversas as formas de se posicionar a respeito das situações. Então, a educação bilíngue é um excelente caminho para que se tenha uma visão mais ampla, para que não se caia em visões, maniqueístas da realidade. Eu creio que a criança que estuda em uma escola bilíngue, ela tem a possibilidade de contribuir com a sociedade muito mais do que simplesmente falar em uma outra língua e conectar a sociedade a um outro mundo, fora do seu país. Creio que por ser um ensino cultural, uma escola bilíngue, como eu falei, de qualidade, é aquela que traz também elementos culturais para o seu aprendizado, para o processo de ensino, para o processo de educação. Então a criança ela acaba se tornando mais tolerante, ela traz mais respeito ao diferente, ela, por estar falando uma língua diferente, ela agrega aquele sujeito de um outro país ou enfim de uma outra cultura ao seu grupo, à sua sociedade. Então creio que além de ampliar possibilidades mundiais linguísticas, a gente pode também ter uma contribuição muito grande em relação à tolerância e ao respeito mútuo dentro da sociedade. O grande trunfo da educação bilíngue é incentivar a diversidade linguística, é incentivar a pluralidade de formas de expressão, de formas de comunicação. Com isso, quem recebe uma educação bilíngue acaba aprendendo que são múltiplas as perspectivas de mundo, que são múltiplas as formas de se colocar, que são múltiplas as formas de ver a sociedade, de interpretar os fenômenos sociais que nos dizem respeito. Então a educação bilíngue é perfeita para criar uma sociedade mais igualitária, quando ela é bem aplicada, quando as línguas convivem em igualdade. E assim, portanto, os educandos bilíngues também aprendem a conviver em igualdade. Ser bilíngue é poder exercer a cidadania sem fronteiras, usando a língua para agir no mundo. E é por isso que acreditamos no nosso propósito, que é transformar a educação por meio da educação bilíngue. E assim seguimos transformando vidas e permitindo maior acesso às informações às futuras gerações. Juntos conectamos pessoas por meio da educação bilíngue.